E a internet aqui não é amiga, né, pra gente fazer Bom, eu acho que esse momento nosso é um momento de fazer uma roda de conversa. A gente vai gravar aqui, mas depois a parte da discussão não precisa, né? Porque aí a gente pode... e eu também, como Bel, gosto de escrever para conseguir me organizar. Então vou correr algumas partes aqui, porque a gente fez aqui um cálculo de acordo com o tempo Bel, laudas e caracteres. Então vou adequar o meu, né? Essa discussão, né, que eu chamei de o intangível e certo e as formas de controle do futuro, é para discutir um pouco sobre a questão da ética em pesquisa, né, nesse momento que para a gente está muito interessante, difícil, porque a gente teve em maio aprovado a Lei 14.874, né, que vai obrigar todos os pesquisadores a passarem e apresentarem seus certificados, né, os atestados que passaram pelo Comitê de Ética em Pesquisa em qualquer tipo de pesquisa em seres humanos, né, isso tem gerado um burburinho muito grande, né. E aí eu vou fazer só um histórico breve, né, pensar aqui que no Brasil, né, a discussão sobre ética em pesquisa, ela está centrada com a questão do sistema CEP-CONEP, né, então, desse surgimento, ele é alvo de críticas, né, seja por parte dos pesquisadores ou dos setores da pesquisa aplicada, né, então você tem várias obras que vão falar questionando mesmo, né, qual que é a função dele, né. E aí eu queria só fazer um pequeno histórico para a gente entender também, né, que o sistema CEP-CONEP no Brasil surge num contexto mundial na década de 1990, no início, né, quando os Estados Unidos anunciam ao mesmo tempo a década do cérebro, né, e o FDA, né, que é a Anvisa de lá, começa a aceitar laudos que certificam a qualidade das pesquisas e dos testes clínicos realizados nos países fora dos Estados Unidos a partir dessas Clinical Research Organizations, que no Brasil chama Centros de Pesquisa Clínica, CPO, né? Aí esse movimento, né, vai animar o mundo todo. Por quê? O sul global, então, passa a ser, principalmente os países do BRICS, né? Rússia, Índia, China e Brasil, se animaram com essa discussão, né, e viam nessa oportunidade, ao mesmo tempo, uma forma de desenvolver os parques industriais de alta tecnologia dos medicamentos e fixar os seus pesquisadores nos países, né? Então, da mesma forma que a gente tem, com todas as aspas da palavra, né, fábricas na China que fabricam produtos para os Estados Unidos, a gente também tem indústrias que fazem pesquisa clínica na China para os Estados Unidos, né? Então aquela coisa assim, pesquisa da Shopee, né? Então você pode, inclusive você tem vários parâmetros e níveis, né? Bom, se essa daqui, que é essa pequena história, ela não é toda a história do CEP-CONEP, ela é um ponto importante para entender por que em 1996 o sistema CEP-CONEP surge e pega, né? Porque a exigência desse tipo de comitê, ele é, na verdade, uma evolução do que a gente entende de direitos humanos no mundo, né? Que vai desenvolver instâncias de controle da pesquisa científica, principalmente a partir desses casos que são casos de escândalos, né? Como o do Tuskegee, né? E o caso também do julgamento de Nuremberg, né? Esse aqui depois, se vocês quiserem, eu posso falar um pouco, mas eu não vou me deter nisso, né? Para mim, o que é importante? Quando surgem esses modelos de controle de pesquisa, vai começar, então, esse processo de se entender que a pesquisa científica ela é muito importante para ser algo pensado e discutido unicamente por cientistas, né? E aí, no caso brasileiro, você tem o sistema CEP-CONEP, que vai sendo implementado junto com a noção de controle social da saúde pública brasileira e junto com o movimento sanitarista que promoveu a estruturação do Sistema Único de Saúde, né? Esse que é o modelo brasileiro de controle da pesquisa brasileira que gera um ruído. Por quê? Assim como dentro do Sistema Único de Saúde, as questões de saúde não se limitam às questões de doença e não se limitam aos profissionais de saúde, né? Então, dentro da discussão sobre ética em pesquisa no Brasil, dentro do sistema CEP-CONEP, a questão da ética em pesquisa ela é discutida por elementos, pessoas
que não são restritos ou coisas que não são limitadas à prática científica e aos cientistas, né? Aí você pode imaginar, né, que no contexto brasileiro e a partir dessa discussão da saúde coletiva, a questão de saúde da ética em pesquisa não se limita somente a esses profissionais e trabalhadores da ciência, mas também que precisa ser discutido pela população usuária dos serviços de saúde e dos participantes da pesquisa, né? E aí por isso que você pode imaginar o tamanho da encrenca que você tem quando as associações científicas começam a ser resistentes à ideia de que os projetos vão ser avaliados por não especialistas, né? Porque imaginar que a ideia de pessoas não cientistas, não especialistas na área, eles têm de alguma forma algum conhecimento e validade, né? Autoridade, né? Para falar que o objetivo e o formato da pesquisa do outro tem problemas, é um tópico sensível para muitos pesquisadores, né? E em todas as áreas de conhecimento, não só nas ciências humanas, né? E aí, nessa estratégia, né, é muito comum que os pesquisadores eles desenvolvam, as associações de pesquisa também, né, argumentos para justificar a inadequação, né, do sistema CEP e CONEP para avaliar suas pesquisas. Tá? E aí que vai entrar aqui, por que a gente está fazendo essa comunicação dentro da escola de educação, da faculdade de educação? É porque, né, é que esse slide aqui eu fiz bem correndo, tá? Porque a Bel falou que tinha que fazer e ela não fez. Né? Então, a ética em pesquisa que não se limita a especialistas, né? Isso vai gerar essa questão, uma contenda de uma dicotomia que vai consolidar, de um lado, pesquisas quantitativas e pesquisas qualitativas, né? Por mais que os nossos colegas não lembrem, né, no histórico, a discussão entre pesquisa quantitativa e qualitativa animou grande parte do surgimento das ciências sociais no início do século XX e sua aplicação, né, principalmente com o desenvolvimento da estatística, né, que se imaginava então que as pesquisas quantitativas fossem mais objetivas e com isso mais científicas, né. Esse texto do Émile Durkheim, ele pega os bairros e os departamentos franceses e vai analisar quais são onde as pessoas mais cometem suicídio a partir das estatísticas, e com isso ele consegue justificar que existe uma coisa chamada sociedade, faz o cruzamento entre perfil de renda, perfil religioso e étnico, e vai determinar, se você mora em tal estado, você tem mais chances de cometer suicídio, né? E isso é importante porque esse tipo de argumento ele vai se solidificando à medida que os Estados-nações passaram a guardar, analisar os dados sobre sua população, natalidade, longevidade, fertilidade, e eles vão cruzando esses dados com os dados socioeconômicos e de saúde. Aí a estatística vira um movimento preditivo, mais objetivo do que outras formas de governo, né? Inclusive o termo é muito interessante, né? Tem um livro que fala sobre as artes de governar. O governo antes tinha uma questão muito mais dos oráculos, né? E passa a ser uma coisa científica quando você cria a ciência do Estado e da estatística, né? E a estatística significa essa coisa que é imutável, e daí que surge a coisa do Estado-nação, principalmente nessa tentativa, né? Já é a história das ciências sociais, de tentar essa discussão aqui, que tem aqui atrás, de tirar a religião do controle da vida das pessoas, né? Então, o processo de laicização, você precisa trazer alguma coisa, né? Em diálogo crítico dessa imagem da pesquisa científica que vai se construir a pesquisas qualitativas, né? Então, e a pesquisa qualitativa, ela precisa surgir, então, no seu argumento, né? Então, faço pesquisa qualitativa porque eu estou baseando minhas análises numa construção de sentidos simbólicos e contextualizados, resultados localizados a partir da interpretação da experiência e da realidade dos interlocutores, né? E essa daqui é uma pegadinha que a gente se coloca, porque isso significa que a pesquisa qualitativa, construída contra a ideia de uma pesquisa objetiva, ela não pesquisa em seres humanos, ela pesquisa com seres humanos, ela não trata de questões tangíveis, ela trata de questões intangíveis, e com isso, ao invés de reificar o objetivo, a gente acaba reificando o que a gente entende por subjetividade, né? Existe essa coisa, né? Então, é muito interessante pensar que é uma armadilha que a gente mesmo construiu. Bom, vai dar tempo, ufa. Esse tipo de
treta, essa contenta dentro do sistema CEP-CONEP, então se dimenta a ideia de que as pesquisas em ciências humanas é feita com seres humanos, de outra pesquisa biomédica são realizadas em seres humanos, aí você tem esse desejo de fazer comitê de ética e pesquisa para as ciências humanas, né? E como a contada que a gente pode ver, isso é uma dicotomia falsa, né? Só que qual que é esse problema maior para a gente pensar hoje entre nós, né? É que ela vai reificar uma ideia falsa, porque, com exceção de pesquisas que lidam somente com marcadores biológicos, como aqueles que vão analisar tecidos humanos que já estão nos biobancos, né? Restos de fezes, plasma, sangue, todas as outras pesquisas são premiadas por questões subjetivas, parcial ou totalmente. Né? No momento da coleta, como que você conseguiu esse sangue, tá? Assim como todas as questões, todas as pesquisas são premiadas por questões objetivas, né? Então, assim, o meu recorte para ir fazer uma entrevista numa população periférica, com que tipo de nível etário, a faixa etária, né? Se a pessoa, qual que é o meu critério de inclusão, se ela sorriu, piscou para mim, né? Ou se é porque eu vou dar dinheiro para ela. Tudo isso tem questões objetivas e subjetivas, mas principalmente porque no mundo da ciência as pesquisas criam, inclusive, o que a gente entende por objetividade e subjetividade, né? Então, é importante a gente pensar, quando a gente vai atravessando os outros campos de pesquisa, que analisar os resultados de um cromatógrafo, né, que vai fazer a análise cromossômica, nada mais é do que inventar algo real que não existe no mundo, ou que se torna real para a gente, visível, né? E é por isso que é importante ressaltar isso que eu quero discutir, né, que tem me interessado muito, porque é nessa fresta, né, que a gente começou a imaginar que as pesquisas realizadas com questões intangíveis, subjetividade, cultura e sociedade, interpretação, representações, concepções, aí você tem lá o manual metodológico enorme, elas são menos perigosas do que as pesquisas realizadas com questões tangíveis, né? E aí a gente vai afirmar, como eu coloquei aqui, que o sangue e o material biológico eles são mais perigosos para as questões éticas do que histórias de vida e descrições das relações sociais, né? Então, eu acho que é importante pensar que muitas das vezes a gente parte do ponto de vista de uma ciência a partir de uma epistemologia cartesiana e que vai considerar tudo que é tangível como de fato e verdadeiro e tudo que é intangível como sofisma, né? E sofisma que vem da discussão clássica da filosofia, né? Então são as pessoas que interpretam, eles não sabem o que é de fato, né? E aí o que eu queria pensar? Se na pesquisa científica, como o que aconteceu no caso Tuskegee, né, que deixavam as pessoas negras com sífilis até a morte, para saber se o corpo negro era tão biológico quanto o do branco, o corpo dele biológico morria por conta de uma pesquisa mal sucedida, aí eu queria pensar aqui com a gente o que pode acontecer com o corpo social com uma pesquisa mal planejada e executada, né? E aqui a gente pensa nas pesquisas que são realizadas no Brasil, mas não são feitas por brasileiros, né? Que todo mundo aqui nas histórias das cadeiras já viu, né? Ou ainda feita nos territórios por as pessoas que não são do próprio território, tá? E esse daqui é um outro perigo que a gente pode entrar, porque quando a gente pensa que só brasileiro pode fazer pesquisa sobre o Brasil, ou somente indígenas sobre indígenas, baianos sobre Bahia e assim por diante, a gente está num perigo que circula um argumento que vai reafirmar que a pesquisa científica, seja qual tipo ela for, acessa uma verdade que existe, né? Então, eu baiano vou acessar a baianidade, eu indígena acesso certa indigeneidade, né? Mesmo quando trabalhando com questões intangíveis como os aspectos socioculturais, tá? Isso vai levar esse argumento circular sem fim, né? Porque é dinâmico, a gente sabe que o processo social é dinâmica, mas principalmente porque os outros atravessamentos interseccionais, as produções deliberadas da diferença são apagadas, né? Então, a imagem de que é possível a gente fazer uma pesquisa nativa só com pesquisador nativo pode até ser uma imagem importante de objetivo político, contextual articulada, PIBICs, né, bolsas específicas, tá? Mas ela também não pode esquecer que dentro dos grupos vulneráveis, dos vulnerados, você tem uma diversidade, né? Não existe
uma única mulher negra, né? Nem todos os indígenas são homogêneos, nem todos os quilombolas são iguais, tá? E aí eu quero entender por que a gente entra nessa armadilha. Porque esse enunciado, nem todos são iguais, que pode parecer uma fala simples, que vai afirmar a diversidade, é onde o real perigo das nossas pesquisas que tratam o intangível reside, né? Eu coloquei aqui a Chimamanda Adichie porque ela tem nesse perigo da história única, que ela vai falar que a escrita sobre o outro se cristaliza e consolida como sendo a verdade, como sendo a única interpretação da realidade social possível, né? A gente não sabe quase nada no continente africano, isso eu estou falando de mim, né? Estou aqui jogando que vocês saibam mais, mas enfim, estou usando a minha ignorância. Mas eu tenho certeza que eles são pobres, porque até hoje, uma das imagens que mais me vem à cabeça quando a gente fala sobre o continente africano é essa música, We Are The World, de 1985. E a música diz: nós somos o mundo, nós somos as crianças, somos nós que fazemos um dia mais brilhante, então vamos começar a doar, né? Por quê? A gente vai doar a África porque eles são pobres. A gente vai fazer pesquisa com eles porque eles são pobres. A gente não sabe nada sobre o sangue Yanomami, mas a gente tem a ideia de que Yanomami são índios guerreiros. De onde que vem essa ideia de que indígenas são guerreiros? Porque isso não tem a ver com uma ideia dos próprios indígenas, né? Isso tem a ver com uma imagem que surge com Xangô, que escreveu esse livro, Yanomami, o povo feroz, em que ele descrevia que os homens, numa luta sem lei, numa terra sem lei, que eles precisavam se guerrear e matar o outro e pegar as esposas e filhos, e com isso eles eram grandes guerreiros, né? Homens semisnus na floresta, e que ajudava a entender essa coisa feroz. E essa explicação, na década de 60, ajudou e animou parte das ciências sociais, porque vai colocar os indígenas nos nossos desejos de salvar a Amazônia hoje, né? De derrubar o capitalismo, né? Dos que lutavam contra o desenvolvimento e contra a sociedade ocidental, né? Mas esse é um argumento não dos indígenas, porque quando a gente vai ler A Queda do Céu, por exemplo, né, que é dos Yanomami também, não aparece nenhum tipo de ferocidade. O que aparece nos relatos de Davi Copenaua com Bruce Albert? Os sonhos, mitos, desejos, conflitos, nada coesos que existem entre os indígenas, né? E também aparecem os não indígenas, o chefe do posto, da FUNAI, os antropólogos, os missionários, os militares. E é por isso que é importante a gente pensar junto com essas descrições, porque Xangô tinha os indígenas ferozes e Davi Copenaua tinha essa história. Qual desses Yanomami são os de verdade? Aqui a gente consegue compreender um detalhe. Primeiro, não existe história de verdade, existe versões da realidade, por isso que essa história do caleidoscópio é ótima, mas também porque no segundo aparece o pesquisador, né? Porque enquanto pesquisador, a gente se insere no tecido, no corpo social, e se conecta, e se locomove, a gente não está acima de quem a gente se relaciona. Por isso que não existe pesquisa possível que não afirme o contexto de produção desses dados, né? Estar nessas relações, se a gente está na relação, a gente está na produção de dados. Os dados não são, né? Colocar a presença do produtor de dados, o pesquisador, nessa condição de estar e não ser, traz questões para o desenho da metodologia, que agora precisa ser evidenciadas, e a Bel já falou muito bem, né? Como que acessou o grupo? Como que chegou a um território? Né? A gente pode levar, inclusive, que é possível fazer essas pesquisas, das primeiras gerações de cientistas sociais, que quase todos têm algum tipo de berço na elite. Berço na elite não porque fazer pesquisa é caro, mas porque acessar certos tipos de grupo eram importantes, né? De um certo cacife intelectual, né? E não pode esquecer de vista também que o perigo da história única, né, como a Chimbi também falou, também se apresenta no perigo da pesquisa única, e principalmente aquele do pesquisador único, que não estressa o lugar da pessoa cientista. Se é o pesquisador em formação, os seus marcadores sociais, a sua biografia, seus marcadores sociais, já falei, tá? A imagem de que pesquisadores em pesquisa são seres abstratos e invisíveis é com certeza o maior risco das pesquisas nas ciências sociais. E a gente precisa falar sobre isso, né? Porque se os dados são coletados e estão dentro de relações, as pesquisas elas têm que deixar explícito que os dados estão em relações com aquela coleta.
Então, não é um dado para sempre, é o dado daquele momento, daquele contexto. Difícil depois para publicar, mas precisa estar isso na cabeça da pessoa, né? Inclusive, falando sobre as discussões de classe, gênero, tudo aquilo que a gente normalmente, dentro da pesquisa em ciências sociais, a gente chama de cozinha da pesquisa, né? É preciso escancarar essa cozinha de pesquisa. Bom, e aí eu vou fazer minha proposta aqui, porque eu acho que importante para a gente pensar, na verdade, é que a gente precisa retomar o encantamento pelas nossas perguntas de pesquisa. E não simplesmente esquadrinhar os nossos questionários e roteiros de observação a uma lógica do risco e em protocolo de classificação. Vou falar só de 2 momentos, só aqui, 2 minutos, perdão. Porque retomar o encantamento significa que a gente precisa sonhar como que ela vai acontecer. Né? Pensar o que pode dar certo, o que pode dar errado e com isso fazer um pequeno sonho, um exercício de controle do futuro. Porque se eu coloco que eu vou entrevistar 20 mulheres professoras negras de bairro periféricos da cidade do interior da Bahia para melhorar a qualidade do ensino, da educação básica, eu preciso sonhar como vão ser essas entrevistas, onde que elas vão ser feitas, se a gente vai acompanhar com café e biscoito, se eu vou gravar, se o meu gravador vai funcionar, se o barulho do biscoito que eu dou vai interferir no áudio, com isso eu não vou conseguir fazer análise, se as professoras podem dar entrevista, inclusive, né? Se elas têm essa autonomia, se eu vou procurar elas no momento da entrevista só, se eu vou criar um grupo de WhatsApp, se eu vou fazer a devolutiva nessa cidade, se eu consigo garantir uma sala para gravar elas, se eu já tenho como ir, como que eu vou tratar o material, se eu tenho espaço para guardar o que eu tenho, tudo que eu vou guardar, né? Essa pesquisa, como todo mundo já falou, é uma artesania, né? É com perguntas certas, mas com desfechos inimagináveis. E por isso que é importante sonhar e ter pesadelos com as nossas perguntas, porque isso ajuda a gente a planejar. Porque olha só, como ali já falou, se na minha primeira entrevista a professora não gostar e ela no grupo de WhatsApp falar assim, olha, desiste, todas vão desistir. Mas eu tenho autorização do município. Eu vou fazer o quê? Vou xingar? Vou falar com o secretário de educação? Porque como eles vão recusar eu, pesquisador da universidade? Eu acho que são esses pequenos sonhos mal sonhados que os nossos projetos de pesquisa a gente chama de método e cronograma. E que grande parte dos pesquisadores não conseguem sonhar e se cantar e acabam cometendo erros, infrações e acabam gerando esses ruídos. Ó, vou dar um exemplo. O cronograma de pesquisa e entrevista, eu pensei em 6 meses, só consegui fazer em 2. Aquele dinheiro que eu coloquei no meu projeto falando, eu vou dar um jeito de ir, ficou menor. Então, eu tinha pensado 6 meses de pesquisa de campo, ficou 2 dias dormindo nos ônibus indo e volta. Né? E aí eu vou fazer o quê? Entrevistas em salas, em pé, sem água, embaixo de ventilador. Um pesadelo para quem faz pesquisa, não é? O pesadelo de toda pessoa, né? Só que, apesar desse ser um pesadelo possível, a gente precisa pensar, de quem foi esse sonho? Não é da pessoa que está sendo entrevistada, o sonho é seu, então você que precisa dar conta disso. E quando a gente dá conta, a gente acaba trazendo esse sonho mal sonhado e escreve nos nossos resultados. Os indígenas são ferozes, as crianças são melequentas, as professoras são reativas, né? E aí eu quero, meu Deus, pensar com a Adriana Marcondes, que ela fala uma coisa importante, porque a gente, quanto pesquisadores, que não está mais entre eles, os pesquisados, a gente acaba estigmatizando e simplificando a experiência dessas vivências em categorias simples e únicas, né? E os nossos resultados da pesquisa, elas precisam pensar eticamente esse processo da escrita, porque a gente acaba tratando tudo que a gente viu como certo e verdade, tudo aquilo que antes era intangível e efêmero. E é quando a escrita se apresenta como verdade, sem nenhum ruído e incerteza, sem nenhum, meu Deus do céu, achei que ela só estava me respondendo porque queria que acabava, a gente mata o corpo social. Por que a gente mata o corpo social? Porque a gente aprisiona o intangível em uma verdade. E a gente passa a chamar ela de cultura organizacional, sociedade, subjetividade, né? E por fim, eu queria só aqui 30 segundos, peço perdão, para entender por que a gente do Fórum sobre Medicalização e da Sociedade está engajado nisso. Porque quando a gente não pontua esse perigo todo que eu falei, de deixar passar o intangível em forma como social, cultural ou subjetivo, sem uma discussão, considerando ele como pouca gravidade ou de segunda ordem, a gente carva, como na madeira, na sociedade, formas de aprisionamento, né? A criança com TDAH resiste ao modelo colonial de ensino.
a gente naturaliza com essa afirmação o TDAH, apagamos a história da criança, homogeneizamos o sentido da escola e não dá voz para aqueles que estão dentro desse sistema, né? Eu acho que essa é uma das maiores questões éticas das nossas pesquisas. Obrigado. Desculpa. Enfim, é isso. Desculpa.